Muito bom dia a todos. É com satisfação que nos reencontramos na manhã de sábado, nessa gravação, no Curso dos Pais, onde nós podemos refletir um pouco a respeito de algum tema importante, interessante, conforme a orientação do grupo de evangelizadores da casa e que faz sentido e que faz com que nós reflitamos a respeito da nossa encarnação e do que estamos fazendo aqui. Então, hoje um tema bastante profundo, talvez bastante complexo, e que nos desafia a pensar um pouco mais, sempre tentando trazer o momento em que vivemos e nos provocar uma reflexão profunda a respeito de como é que nós nos posicionamos diante desse momento. Então vamos iniciar com uma breve prece, oração, solicitando a ajuda dos nossos guias e mentores espirituais, e depois conversar um pouquinho sobre o tema previsto para hoje. Então vamos orar, fechando nossos olhos e dirigindo nossos pensamentos ao alto. Gostaríamos de invocar nossa grande e amada mentora Joana de Ângeles e a sua falange de espíritos amigos e protetores, para que eles não só estejam conosco presentes física e materialmente em nossos lares, como também nos ajudem, nos intuam a entender melhor os pensamentos do Cristo, nosso Mestre Jesus, aquilo que Ele quis nos dizer e nos orientar, e que esse momento que se insere nas reflexões da evangelização produza em nós uma visão mais serena, mais aberta e direcionada a fazermos o movimento de produção de um novo homem e de uma nova mulher, de uma vida dedicada a Jesus e de movimentos pela paz e pelo amor. Que em nossas casas tenhamos a visita desses amados irmãos espirituais e que eles possam abençoar os estudos e as reflexões que teremos agora e que estejamos abertos a entender mais plenamente aquilo que nosso Senhor Jesus nos quis dizer à luz do pensamento espírita. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos, o tema designado para hoje é um tema bastante profundo, bastante desafiador, e ele remonta a séculos e séculos e séculos de produção intelectual, de produção filosófica, que tem que ver com a vida. Essa pequena palavrinha que resume uma complexidade enorme e que muitas vezes nos arrebata, toma de assalto os nossos pensamentos e muitas vezes faz com que a gente se provoque e se coloque num estádio de reflexão e procure a busca de um sentido, a busca de um motivo, a busca de um porquê que nos conduz ao propósito de estarmos aqui. Então, vamos refletir um pouquinho sobre um conjunto de textos, um conjunto de achados escritos positivos e poderosos e que talvez nos conduzam a uma reflexão que eu gostaria de propor em relação ao sentido da vida, ao propósito da vida. Na realidade, uma reflexão relacionada ao verdadeiro objetivo da vida. Parece uma conversa muito filosófica, mas isso é tão importante quanto o que nos motiva e nos posiciona e o que faz com que a gente acorde de manhã, o que faz com que a gente tenha a vida que tem, ou o que nos impulsiona a tomar as decisões que tomamos, ou a buscar aquilo que buscamos. Quando a vida carece de propósito, quando a vida não tem um objetivo claro e absolutamente definido, ela perde o sentido. E uma vida sem sentido parece que liga em nós um movimento automático, um piloto automático, e nós vamos simplesmente sobrevivendo, deixando as coisas acontecerem, vivendo um dia depois do outro e depois do outro, e a vida vira uma enfadonha sucessão de atos e de acontecimentos a respeito dos quais nós temos muito pouco o que dizer ou muito pouco o que fazer. E é como se nós nos tornássemos talvez espectadores da vida. Essa não é a melhor forma de viver. E não parece, pelo que entendemos e aprendemos dos textos sagrados,
que esse foi o objetivo daquele que nos criou de nos colocar aqui. Podemos aprender na leitura e das reflexões que a vida evidentemente tem um sentido, tem um objetivo. E esse sentido e esse objetivo deve fazer com que a nossa vida ganhe um dinamismo diferente, um propósito diferente. E que, ao cumprir esse objetivo que nós devemos perseguir, ela de fato se revista de algo muito mais positivo, muito mais poderoso e que produz em nós alguma coisa muito melhor. Falando da nossa mentora Joana de Ângeles, que através da psicografia de Divaldo Pereira Franco publicou um livro que é basilar para essa discussão, chamado Vida, Desafios e Soluções. E Joana de Ângeles começa no início desse texto, no capítulo 1, falando sobre o milagre da vida. Ela, na verdade, faz uma colocação de que durante muito tempo, grandes mentes humanas se fizeram essa pergunta: qual é o sentido da vida? Por que estamos aqui? Pensando de uma forma mais ampla, como sociedade humana, o que nos faz estar aqui? Qual é o propósito? Qual é o objetivo disso tudo? Qual é o sentido dessas coisas todas? E essa pergunta, apesar de ser muito baseada, como diz Joana, numa reflexão muitas vezes intelectual profunda, ela é inegavelmente difícil de se entender. E há necessidade de muito mais reflexão, compreensão e busca de um sentido do que simplesmente um raciocínio raso ou a busca muito, muito rasa daquilo que a gente está fazendo aqui. Joana de Ângeles diz que o milagre da vida é muito complexo e por isso mesmo o seu ponto de partida somente pode ser encontrado através do Criador que a elaborou a vida e a vem conduzindo através de bilhões de anos, produzindo na sua estrutura as indispensáveis adaptações, desdobramentos e variações. Portanto, Joana lança a luz sobre algo maravilhoso e nos coloca diante de um ponto de partida muito interessante, sobretudo para nós que temos a doutrina cristã espírita como base das nossas reflexões. Ela afirma aquilo que Kardec já tinha descoberto quando, ao interrogar o mundo espiritual na elaboração da sua obra, O Livro dos Espíritos, busca a origem de tudo, inclusive da nossa vida. E como Joana diz, a nossa vida é produto de um Criador, que Kardec identifica no Livro dos Espíritos como a inteligência suprema do universo inteiro. Universo porque é o que nós podemos perceber. Mas é a suprema inteligência criadora de todas as coisas que criou, que fez, que produziu a vida. Esse deve ser o ponto de partida para entender o seu sentido. Muitos afirmaram, como Joana diz no seu livro, através de reflexões intelectuais, que a vida, biologicamente, por exemplo, a vida nada mais é do que a tentativa de perpetuação de uma espécie. Alguns filósofos chegaram a acreditar que a vida não tem absolutamente sentido algum. Ela só existe para que, ao estarmos aqui, possamos usufruir algo e depois deixar de existir. Os filósofos essencialistas, naturalistas, que se dedicaram a esse pensamento, entendiam que a vida era a busca da felicidade. Esse era seu sentido. Alguns outros da escolástica, como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, acreditavam na existência do que era essencial e do que era material, e falavam que a vida, na realidade, é o produto da essência em busca da matéria. Enfim, diversos se dedicaram ao estudo do sentido da vida, com as mais, como disse Joana, complexas e diversas afirmações. Mas quando a gente para observar primeiro quem a criou e afirmamos, portanto, que a vida tem um início, um princípio, isso nos ajuda a entender o seu sentido.
Porque o sentido da vida, na realidade, só faz algum sentido, ou só tem uma compreensão, ou só guarda um entendimento quando nós entendemos que ela é uma narrativa, um conjunto. Porque senão, de fato, se ela não teve início, ou não teve uma criação, ou ela é produto do acaso, e se ela terminará e não terá nada após isso, de fato, ela não tem sentido algum. Mas o que Joana nos fala é que, primeiro, a vida foi criada, e criada pela inteligência suprema, como diz Kardec, do universo. Portanto, isso já nos diz que ela tem um objetivo, porque nenhuma inteligência suprema nos criaria ou criaria a vida à toa, sem objetivo. Nem nós, humanos, ao fazermos uma criação, ou ao colocarmos algo, produzirmos algo, fazemos algo sem sentido, ou sem objetivo. Então, evidentemente, o nosso grandioso e supremo Criador nos fez com um objetivo. Esse é o primeiro ponto de partida. E quando nós nos aprofundamos no que a gente tem de doutrina, né, de entendimento bíblico, nós podemos claramente consultar, por exemplo, nosso texto basilar, o Livro dos Espíritos também, de Allan Kardec, quando no capítulo 11, ele tenta responder essa pergunta. Tá bom, nós fomos criados por Deus, de acordo com Kardec, lá atrás, numa condição espiritual. Falamos, portanto, da criação espiritual como princípios espirituais de consciência em estado de simplicidade e até na identificação do texto de Kardec de ignorância. Ou seja, Deus cria uma consciência como uma página em branco e que ao longo de sucessivas encarnações, bilhões de anos, como disse Joana, esse ser experimenta diferentes oportunidades, ele experimenta diferentes formas, ele experimenta diferentes contatos e essa consciência vai produzindo um conjunto de informações que, armazenadas em si mesmo, produzem desenvolvimento. Então aí temos uma explicação espírita, filosófica, do encadeamento espiritual das sucessivas encarnações que dão sentido à existência espiritual geral. Mas o que eu queria chamar a atenção, como falei no capítulo 11 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, é de algo mais próximo da nossa realidade. Porque o entendimento da encarnação, dos objetivos de forma geral, muitas vezes nos coloca diante de um campo bastante filosófico e de uma reflexão mais profunda. Mas às vezes essa reflexão não seria suficiente para responder às nossas angústias e às nossas aflições cotidianas. Por mais que essa explicação possa nos suprir de sentido ou possa responder uma pergunta maior, o fato é que às vezes, diante das questões da vida, nós precisamos de uma resposta mais imediata ou mais atual. E o que Kardec pergunta maravilhosamente ao mundo espiritual é: mas qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Porque se a vida foi criada por Deus como um princípio espiritual e esse princípio evolui, por que estaríamos aqui encarnados? Por que haveria necessidade de assumirmos um corpo que necessariamente morrerá? Para que isso? Para que ser colocado numa família onde não só nós, como todos os membros dessa família, desencarnarão? Para que passar pelas experiências angustiantes da dor, da perda, do sofrimento? Qual é o sentido de tudo isso? E para que nós temos que passar por isso? Questão 132, Kardec pergunta assim aos espíritos: olha, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Portanto, agora falamos da vida do berço ao túmulo, desse interstício de período que começa do nosso nascimento, pelo menos percebido fisicamente, até o nosso desencarne, percebido com a falência e a morte do corpo material e, portanto, com o desenlace do espírito desse corpo.
Os espíritos respondem dessa forma: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação: o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. É muito interessante esta resposta dada pelos espíritos. Primeiro, eles falam que isso é uma imposição divina. Portanto, Deus, que nos criou espiritualmente, também decidiu que o espírito necessitaria, para a sua evolução, porque a resposta diz que é para fazê-lo chegar à perfeição, portanto, um caminho evolutivo, ele decidiu, ele impôs a encarnação do espírito. A necessidade desse mergulho na matéria que permite as experiências do cotidiano da encarnação, que produzem informações e esclarecimentos que nos elevam espiritualmente. Para alguns, expiação. Sabemos que temos, às vezes, questões do passado que precisamos resolver. Para outros, missão. A maior parte das missões são missões anônimas. Os missionários não necessariamente são os homens mais famosos, mas às vezes uma encarnação tem como missão ou como objetivo um fim, um propósito. E o espírito precisa encarnar para cumprir esse objetivo, para alcançar esse propósito. É um outro objetivo de uma encarnação. Pode ser um aprendizado, pode ser colaborar com um outro espírito encarnado, pode ser influenciar um determinado movimento social, pode ser fazer a diferença num determinado núcleo comunitário. Enfim, temos diversas oportunidades de atuar cumprindo um papel, executando uma atividade, fazendo algo que pode ser uma missão específica, coordenada e direcionada pelo mundo espiritual, na realidade com a nossa participação, a nossa escolha, antes de assumirmos o compromisso encarnatório. Então, tudo isso faz parte do conjunto de possibilidades que coordenam e que estão associadas à encarnação na matéria. Portanto, a encarnação ela assume um papel muito maior. É como Joana disse no Vida, Desafios e Soluções. Deus, como Criador, ele nos coloca numa condição espiritual simples, numa trajetória de desenvolvimento, e as diferentes encarnações oferecem as experiências, as oportunidades para que essa trajetória de desenvolvimento aconteça. Então é na encarnação, é no dia a dia da vida, no lidar com o próximo, no receber da vida as suas circunstâncias e na reação que temos ou na ação que fazemos diante dessas circunstâncias que nos desenvolvemos e que nos direcionamos para um ou outro caminho. Porque o direcionamento do que vai acontecer na encarnação é uma opção individual. A forma como vamos produzir algo diante do que a vida oferece ou diante do que se apresenta em termos de circunstâncias para nós é uma opção individual. Nós vamos ver aqui isso. O que Kardec traz a atenção é que para alcançar a perfeição, nós temos que sofrer as vicissitudes da experiência corporal. Nisso é o que está a expiação. O que são as vicissitudes? São os desafios, as provas, as dificuldades, as angústias, os sofrimentos, os problemas da encarnação. E aqui, quando a gente passa por essas vicissitudes, é que nós limpamos o nosso corpo perispiritual de problemas, de efeitos de causas pretéritas. E isso também é um contributo ou uma contribuição à nossa evolução.
Porque dentro da gradação colocada por Allan Kardec, né, nas diferentes ordens de classificação de espíritos, o que é, obviamente, uma ferramenta pedagógica de Kardec, para que a gente possa compreender e nos situar no mundo em que estamos, os espíritos de ordem mais elevada já não precisam encarnar. Por quê? Porque eles alcançaram um nível tal de desenvolvimento que não precisam mais das experiências do dia a dia, das experiências do mergulho na carne, para se desenvolver. Eles já se desenvolveram. E eles não precisam passar pelas vicissitudes da experiência corporal, pelas expiações. Não há mais o que expiar. Eles já se encontram em nível tal que alcançaram intelectual e moralmente, portanto, espiritualmente, que é o global, que é o todo, um nível onde a existência espiritual basta. Não há necessidade de vir aqui passar por circunstâncias para um desenvolvimento já alcançado. Essa ainda não é a condição da grande maioria dos espíritos, como nós, no mundo terrestre. Que ainda precisamos, como diz Kardec, passar por essas questões, sendo esse o objetivo do mergulho na encarnação. Portanto, quando nós entendemos esse período do berço ao túmulo, ele é um período de oportunidades de desenvolvimento. O que não significa que será um mar de rosas, um conjunto de felicidades. Porque há desenvolvimento na dor, na dificuldade. Tudo depende da forma como nós vamos encará-las. Dor e dificuldade. Dor e dificuldade. E Kardec ainda segue, né? Visa ainda outro fim a encarnação, a de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. É o que falamos, que Deus, quando nos cria, ou quando cria qualquer uma de suas criações, ele tem um propósito para cada uma delas. Ele tem um objetivo. E nós temos que tomar parte desse objetivo. Nós temos que fazer o que temos que fazer. O que fomos criados para fazer. E, portanto, a encarnação é uma contribuição em direção ao conjunto de condições que adquirimos para executar este objetivo. A encarnação é um caminho para alcançar estágios que, como disse Kardec, nos colocam em condições de suportar a parte que nos toca na obra da criação. Nós estamos fadados a, alcançando um estágio onde conseguimos eliminar as impurezas. E, portanto, o que sobra é apenas a pureza divina que reside em nós, reunimos condições de fazer o que nos cabe no grande grupo, do grande conjunto de criaturas de Deus. E de, portanto, executarmos as nossas atividades. Veja, para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento, corpo, matéria, de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Mesmo durante o período de encarnação, se executa quando se tem a consciência disso e se faz a correta opção, ou se toma as decisões no caminho e na escolha correta, se executa as ordens de Deus. Basta que a vida na encarnação seja alinhada com os objetivos e propósitos divinos. É uma questão de escolha, é uma questão de posicionamento diante das experiências que a encarnação traz. A execução ou não do propósito das ordens divinas. Mas perceba que na resposta dos espíritos, há uma obra geral, há uma dimensão maior, dentro da qual nos inserimos. E dentro da qual estamos nós, a encarnação é um pedaço, um segmento entre dois períodos, do nascimento no corpo físico, a morte, a falência, o desencarne do corpo físico. E Kardec ainda termina. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio, o espírito, se adianta. A ação dos seres corpóreos é necessária
a marcha do universo. É claro, portanto, diante da nossa doutrina, que a encarnação de um espírito, a existência na matéria, ela se insere dentro de um contexto muito maior do que aquele que a gente consegue ver num primeiro momento diante da experiência material. O que não significa que a experiência material não seja importante, muito pelo contrário. Ela é fundamental para o desenvolvimento. A questão aqui é que ela tem que estar apontada para o caminho correto. Isso ou tem tudo a ver, ou é totalmente relacionado com a nossa discussão de qual é o sentido da vida, qual é o propósito da vida. É porque aqui na leitura de Kardec, nas respostas do Livro dos Espíritos, temos uma visão geral. Qual é o objetivo da encarnação de um ser vivo, de um humano, de um espírito que encarna como ser humano. Mas cabe ainda uma reflexão mais específica, que é qual é o objetivo da nossa vida em particular, da minha, da sua, da individualidade que somos. Qual é o sentido que nós damos a essa experiência encarnatória? E como é que nós podemos aferir se o conjunto de atividades, de atuações numa experiência encarnatória está, portanto, alinhado a esse objetivo? Existem textos que, como sempre usamos, nós recorremos aos textos sagrados, pelo menos o que nós consideramos sagrados na literatura de natureza judaico-cristã, que nos ajudam a entender, a partir de relatos da vida das pessoas, como as opções e as escolhas dessas pessoas demonstraram que elas entenderam qual era o seu sentido, qual é o seu objetivo na vida. E eu vou convidar vocês a lembrar de uma história bem antiga, do que aconteceu lá atrás, de um personagem que é muito famoso, muito conhecido nosso, daqueles que se dedicam à leitura do que nós chamamos de Primeiro Testamento, né? Ou escrituras hebraicas cristãs. Nós estamos falando de um homem chamado Davi. Davi. E nós vamos ler um relato que está registrado num texto atribuído a Samuel. Primeira carta a Samuel, no capítulo 24. Você deve se lembrar que Samuel era um profeta daquele tempo, da nação hebraica. E que Davi, na realidade, foi um rei, um dos reis do extenso período de reis da nação de Israel. A nação de Israel que se compôs lá atrás, a partir da fuga do Egito, que assume a terra prometida, que se organiza em tribos a partir da liderança de anciãos, em dado momento decide, por si só, contrário às orientações dos profetas da época, formar reinos. E o primeiro rei a assumir um reinado é o rei Saul. Naquela época, o rei exercia não só as funções administrativas e de governo, como também tinha parte importante em funções religiosas. Não havia ainda a organização sacerdotal completa, o período de tabernáculo já tinha existido, mas o rei exercia atividades importantes. E o rei tinha uma profunda relação com os profetas, como é o caso de Samuel, profeta dessa época. O rei Saul seguiu o seu domínio da nação de Israel, ele fez uma série de incursões em tribos vizinhas para alcance de território, inclusive guerreando com um povo muito mencionado, chamado de os filisteus. Mas o rei Saul, como todos nós temos a consciência, um dia ele ia desencarnar. E havia a necessidade da escolha de um próximo futuro rei. E a escolha era feita com a participação do profeta, porque no entendimento daquela tradição, daquele período, o rei era uma escolha divina, do Deus Yahvé, ou Javé, o Deus da nação de Israel. Com o perdão aos judeus da menção minha ao nome desse Deus, o que no caso da tradição judaica não é permitido. Peço, portanto, licença e perdão se ofendo algum dos judeus.
É o Deus mencionado numa transliteração ao português das escrituras hebraicas. Samuel sai em busca do futuro rei. E ele é intuído, isso está escrito em 1 Samuel, lá nos capítulos anteriores, capítulos 18 e 19, a buscar na casa de Jessé, um dos moradores de uma tribo, que tinha 8 filhos. E um dos seus filhos, de acordo com a visão que teve o profeta, seria escolhido o futuro rei. E existia um rito para que esse futuro rei fosse identificado nessa visita de Samuel. Samuel vai à casa de Jessé, 7 dos seus filhos estão em casa, os mais bem preparados, os guerreiros, aqueles que a princípio, na visão de Jessé, reuniam condições de assumir, quem sabe, o futuro reinado. E cada um deles se apresenta para Samuel, que ao término de olhar os 7 diz, nenhum deles é o futuro rei. E a marca que identificaria o futuro rei pelo profeta é a unção. O rei pega óleo, um óleo específico, e derrama esse óleo na cabeça de uma pessoa e ela se torna uma pessoa ungida, selecionada, escolhida, separada, identificada. Esse ato simbólico de unção era a atividade que o profeta faria para representar a vontade de Deus, transmitida através do profeta, da escolha do futuro rei. Mas nenhum dos 7 foi escolhido. E aí temos um problema. E aí Jessé fala, olha, eu tenho um 8º filho. Esse 8º filho chama-se Davi. Mas ele é pastor de ovelhas, ele se dedica a ficar mais no campo, gosta muito de música, tem habilidades com harpa. Não me parece ser ele o escolhido. Samuel falou, olha, traga lá o Davi. Quando Davi foi trazido à presença de Samuel, Samuel identificou nele aquele que seria o futuro rei da nação. O ungido, escolhido, pela visão do profeta na tradição bíblica, pelo próprio Deus. Davi foi ungido e foi conduzido até o rei Saul e foi apresentado ao rei como o segundo na linha de sucessão de Saul. E Saul achou Davi uma pessoa extremamente simpática. As escrituras falam que no caso específico de Davi, Saul viu Davi com muito bons olhos. Muito bons olhos. Tanto é que o nomeou como comandante militar. E Saul fez isso de forma muito eficaz, comandando os exércitos e tendo diversas vitórias em campos de batalha. A famosa história de Davi contra Golias, um gigante, é um dos exemplos simbólicos, provavelmente, mas um dos exemplos que demonstram a vitória daquele povo sobre, dentre eles, os filisteus, que era um dos exércitos mais temidos. Davi vai crescendo, vai assumindo outras posições de destaque no reino e vai ganhando relevância. A vida de Davi começa a se mostrar uma vida excelente. Provavelmente, enquanto pastor lá das ovelhas, ele sequer imaginava que um dia seria rei. Mas ele está lá, colocado como o sucessor de Saul. É importante lembrar que Saul tinha filhos. Filhos esses que naturalmente poderiam ser, numa linhagem, sucessores reais, legítimos de Saul. Mas Saul aceitou o fato de que, na visão do profeta, esse sucessor seria Davi e não seu filho. O seu filho mais velho chamava-se Jonatã, que por sinal se tornou extremamente amigo de Davi, a ponto de oferecer a Davi suas vestes de militar e a sua espada, símbolo da troca da honra. Honra. O que aconteceu, no entanto, isso está relatado lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 24, nos versículos 2 em diante, que quando Saul e Davi retornaram de uma determinada batalha,
e foram vencedores dessa batalha, houve uma grande comemoração do povo, as pessoas receberam o rei, seu exército, seu comandante, e chegaram a falar, olha, Saul é um homem que consegue eliminar 1000 homens. E Davi é um homem que consegue eliminar 10.000 homens. Aí algo começou a mudar. Saul começou a olhar para Davi e se sentiu enciumado. Eu sou o rei. Como assim? O povo dá mais crédito. O povo glorifica mais ao meu general, ao meu comandante Davi do que a mim. Que história é essa? E aí a gente percebe a vida oferecendo oportunidades para que a gente, diante dela, se desenvolva, cumprindo seu objetivo. A vida de Davi começou a ser alterada. Interessante que ele diretamente não fez absolutamente nada nem para estar nessa posição, nem para ter essa alteração. Ele estava fazendo o seu papel. A coisa começou a ficar tão ruim que Saul começou a ter tanto ciúme que isso se transformou em ódio. E Saul tenta matar Davi. Mas Davi percebe que algo acontece e ele foge para as montanhas. A questão é que Davi era uma pessoa tão carismática, tão bondosa e ungido pelo profeta, que ele leva consigo algumas centenas de homens, o que deixa o rei Saul ainda mais furioso. Porque ter um homem que ele quis matar longe era esperado, mas ter 300, 400 desertores é horroroso. Põe em xeque a submissão ao rei. E o que Saul faz é pegar um exército de cerca de 3.000 homens e ir atrás de Davi para matá-lo. Saul vai até as últimas consequências. Agora imagine você como Davi deve ter percebido aquela vida dele, aquele momento. Ele que estava tranquilo lá com seu pai Jessé, pastoreando as suas ovelhas, depois se torna uma figura real importante. O relato de 1 Samuel, em capítulos anteriores, mostra que Davi tinha uma habilidade com música, ele tocava harpa, inclusive vários salmos e provérbios são atribuídos à autoria de Davi. Muitos, belíssimos. A Bíblia diz, o relato diz, que muitas vezes, quando Saul simbolicamente estava com um espírito ruim, Davi era chamado para tocar harpa e cantar, e isso acalmava o rei Saul. Olha só a relação deles. E agora ele estava nas montanhas, em cavernas, fugindo do rei que queria matá-lo. Se ele não tivesse plena consciência de que algo maior estava por trás ou por cima da vida dele, ele certamente não compreenderia o objetivo da vida dele. Certamente a vida dele não teria o menor sentido. E por que isso é importante? Porque ele tomaria decisões. Ele moveria suas ações em função desta ausência de sentido. E a vida dele ia por outros caminhos. E ele se distanciaria dos objetivos a que Kardec se refere na 132 do Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da encarnação? Conduzir-nos à perfeição. Ou você espia ou você se desenvolve através de missões. Esse é o objetivo primário. Mas há uma coisa maior, há um plano maior. Você está inserido na criação de Deus. Davi também estava, Saul estava, você e eu estamos. Portanto, é algo muito maior. O espírito imortal, ao longo de bilhões, como disse Joana, de anos de experiências, passa por processos evolutivos enormes. E essa visão alargada diante da perseguição do rei numa caverna pode ficar obscurecida e fazer com que naquele momento a decisão seja completamente diferente disso. Você perde o norte espiritual. O fato é que Saul foi atrás com os seus 3.000 homens. E Davi não tinha outra alternativa a não ser se abrigar dentro de uma caverna. Porque, obviamente, um exército de 3.000 homens, muito bem treinados, com um rei e um exército de 300 homens,
Não teria a menor condição de haver sequer uma resistência. Davi seria morto. E lemos o que está em 1 Samuel no capítulo 24, que eu gostaria de convidá-los a ler. 1 Samuel no capítulo 24 é um texto longo, eu lerei algumas partes, mas mostra o que aconteceu com Davi. E mais importante é por que Davi tomou essa decisão. E o que tem isso a ver com o sentido da vida, pelo menos para Davi. 1 Samuel 24, 2. Então Saul tomou 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre os cumes das penhas das cabras montesas. Ele estava obstinado. A questão é que chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés. E Davi e os seus homens estavam nos fundos da caverna. Provavelmente o exército parou para descansar, o rei se abrigou numa caverna, ele era uma figura importante, e o seu exército ficou ali na entrada. O que eles não sabiam era que Davi e seus homens estavam na mesma caverna, lá dentro. Ou seja, o rei estava vulnerável. Ele era uma presa fácil. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor teu Deus te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente dirigiu-se a Saul e cortou a orla do manto de Saul. Bem, aqui temos uma coisa. Primeiro, os homens de Davi viraram para ele e falaram: olha, eis a tua oportunidade de resolver a tua vida. O homem que te persegue está aqui. É só ir lá e eliminar. E mais, como Davi era naturalmente o sucessor oficial, quando ele fizesse esse ato, ele seria naturalmente promulgado rei. Haveriam questões a resolver. Não seria fácil, mas isso aconteceria. Portanto, naquele ato ele resolveria 2 problemas. Eliminaria o seu perseguidor e se tornaria rei. Parece que a vida lhe colocou diante de uma situação cuja ação seria simples. A questão é, na nossa reflexão maior, quem é que diz, ou quem disse que Davi, naquele momento, estava preocupado somente com aquela questão daquela vida? Eu não sei não, mas parece que Davi já tinha conhecimento da 132 do Livro dos Espíritos. Porque ele não estava preocupado somente com aquela vida. Porque Davi percebeu de alguma forma, ele tinha de alguma forma uma consciência muito maior do que aquele conjunto de experiências imediatas daquela sua encarnação, e em particular daquele momento. O texto diz, como lemos no versículo 4, que ele se aproximou mansamente e cortou a orla do manto de Saul. Ele cortou o final da roupa. Um manto real, ele foi lá e cortou a orla, a franja. E o texto prossegue assim, olha: sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. Estranho, né? Qualquer um de nós teria matado Saul. Ele foi lá e cortou a roupa. E depois ele sentiu remorso, dor no coração na leitura de Samuel. E disse aos seus homens, Davi: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor. Aqui a tradução é ungido de Deus. Estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Então aqui nós começamos a entender como é que Davi entendia a sua vida. Saul era um ungido de Deus. E Davi sabia disso. Saul fora um homem escolhido por Deus para ser rei dentro da tradição judaica. E Saul respeitava tanto essa visão
religiosa judaica que ele não conseguiu executar o rei, porque ele era um ungido de Deus. Portanto, para Saul, para Davi, na sua escolha, a representatividade religiosa era mais importante do que a solução de um problema imediato, que inclusive resolveria a sua vida material. Ia salvar o seu pescoço. Vejam a que ponto chega alguém que tem uma visão tão ampla em sentido, nesse caso, religioso, podemos dizer em sentido espiritual, na nossa reflexão atual, que é capaz de tomar uma decisão contrária, aparentemente, aos seus interesses imediatos, pensando no maior. Sabe o que é isso? É a consciência de propósito, de sentido de vida que Davi tinha. Eu não vou levantar a mão contra um ungido de Deus. Acabou. Eu entendo o que vocês estão me dizendo, eu percebo a oportunidade que estamos tendo aqui, mas eu não vou fazer. A questão 132 diz que, dentre as vicissitudes da vida, às vezes a gente é colocado diante de situações que nos oferecem a oportunidade de desenvolvimento. Davi aproveitou maravilhosamente a dele. E é curioso que ele foi contrário ao senso comum, à lógica. Ele estava sendo perseguido injustamente pelo rei, por ciúmes. E o texto segue, como a coisa foi interessante, porque, como lemos aqui, Saul depois se levantou e saiu da caverna. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por trás de Saul, dizendo assim: Rei, meu senhor. E olhando Saul para trás, Saul se virou, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Agora ficou demais, né? Agora ficou demais, né? Ele não só não executou o rei, como chamou o rei, esperou ele sair, olhou para o rei, ele fez um ato de devoção ao rei. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido de Deus. Davi se prostra diante de Saul, em honra a ele como rei, e fala: Saul, você ouve quem não deve, porque dizem que eu queria te matar, e eu ouvi alguns que me falaram, mas a minha mão não fez isso porque tu és ungido de Deus, do mesmo Deus que nós dois adoramos. Eu respeito tanto a nossa tradição religiosa, tanta devoção ao nosso Pai, a minha vida é tão relevantemente influenciada por tudo aquilo que eu ouvi de Deus, que Jessé me criou e me ensinou, que eu sou incapaz de levantar a mão e matar um ungido desse Deus. Foi isso que Davi falou. O que significa que a vida de Davi tinha um propósito muito maior do que as cenas que se apresentavam para ele, ou as oportunidades que se apresentavam para ele. Ele não negou a unção como rei. Ele seguiu o seu caminho e se tornou rei depois. Mas quando ele teve a oportunidade de fazer algo que era contrário a um propósito maior, ele se negou a fazer. Porque ele tinha um propósito maior do que aquilo que se apresentava de imediato na frente dele. Ele não atendia a vida dele como se fosse um tirador de pedido de balcão de mercearia. Ele entendia o que ele estava fazendo. Ele tinha propósito, ele tinha sentido, ele tinha objetivo maior. E quando esses objetivos o colocavam diante de algo que o fazia perceber que ele não deveria fazer alguma coisa, ele tomou a decisão de não fazer. Isso é estar alinhado com os objetivos. Perceba que em nenhum momento ele falou: ó Deus, por que deixas que Saul me persegues? Ele não falou isso. Ó Saul,
por que me persegues contrário à ordem de Deus? Não sabes tu, Saul, que eu fui ungido para te suceder? Eu não li isso em 1 Samuel. O que eu li foi: eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor, ou seja, que Deus, te pôs nas minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse. Porém a minha mão te poupou. Por quê? Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, meu rei, porque tu és o ungido de Deus. Isso é ter sentido. Isso é ter propósito. E ele depois falou assim: olha, pois, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, não te matei. Sabe, pois, e vê que não há na minha mão nem mal nem rebeldia alguma, e não pequei contra ti. Porém, tu andas à caça da minha vida para me atirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti. Porém, a minha mão não será contra ti. Olha o que Davi diz. Que o nosso Deus nos julgue entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti. Mas não com a minha mão. Sensacional. É interessante que o texto segue, e no final ele diz assim no versículo 16: e sucedendo que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: é esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul levantou a sua voz e chorou. Saul também percebeu que existia algo maior. Existia Deus ali. Existia espiritualidade ali. Existia conexão com algo mais profundo, mais alto, mais sagrado ali. E dois homens ungidos de Deus, diante de circunstâncias da vida, perceberam que a vida tinha algo mais a oferecer. E se reaproximaram. Davi retorna ao seu reino, é colocado em posições ainda mais elevadas por Saul, e Saul, algum tempo depois, em batalha, perde a sua vida, e Davi assume o reinado prometido na nação de Israel. E lembra do Jonatã? Se torna comandante militar de Davi. Isso é uma vida que tem uma percepção e um sentido maior. Davi nos exemplifica que, diante das escolhas dele, ele consegue perceber um futuro maior do que ele via naquele momento. Isso é ter sentido. Isso é buscar objetivo. E é esse sentido e esse objetivo que guia as atitudes diárias, as atitudes imediatas. Porque a decisão imediata, quando não há uma percepção de maior, de amplitude, ela fica à mercê de sua própria percepção, que sempre é limitada. Então, a ausência do sentido, do propósito, do objetivo, nos coloca diante de questões materiais e que faz com que essas questões materiais assumam um comando da nossa vida. É por isso que a gente percebe o mundo como está hoje, onde a vida não tem sentido, as pessoas matam por qualquer coisa. Uma fechada de trânsito leva alguém a desencarnar outro. Banalizou-se as relações pessoais. O escândalo toma conta das relações, as pessoas desrespeitam as outras. É porque tudo se baseia no imediato, no hoje, no agora. E aí você perde o sentido maior. Porque todos sabem que a vida terminará, a vida material, com a morte. Mas se você não tiver uma percepção maior de que há um pretérito que condiciona isso aqui, que tem em você e em mim a responsabilidade de nos conferir uma bagagem espiritual, que condiciona questões da nossa vida, ou pelo menos que nos permite ter algumas coisas. 132, vicissitudes. E que há um futuro que nos apontará, como disse Joana, como disse Kardec, à perfeição, ao lugar que nos cabe na criação de Deus.
é essa visão maior que torna o segmento da encarnação do berço ao túmulo um mero momento. E que, portanto, deve nos fazer percebê-lo conectado a algo maior, sem o que a vida realmente ficará sem absolutamente nenhum sentido. E a perda desse sentido fará com que a encarnação perca seu objetivo. Ou, pelo menos, que nos percamos no objetivo da nossa encarnação. E esse texto é interessante porque ele mostra algo lá atrás. Nós estamos falando de Davi. Nós estamos falando de alguém que viveu 1.200 anos antes de Jesus. A nação seguiu, o povo foi adiante, o povo judaico, Jesus nasceu, e há uma outra figura muito interessante para nós, sobre a qual eu também gostaria de falar, e que também teve uma percepção muito interessante sobre o objetivo da vida, o propósito da vida. E essa figura é Paulo de Tarso, nosso querido apóstolo dos gentios, por quem eu tenho uma profunda admiração. Paulo pode ter se questionado sobre também o objetivo da sua vida. Ele também passou por algumas. A gente pode observar na carta de Filipenses, no capítulo 3, na carta escrita por Paulo à congregação em Filipos, em Filipenses, um pouco de que como Paulo percebia o objetivo maior, o propósito maior da sua vida. Se nós conversássemos com Paulo e perguntássemos, Paulo, para que vives? Talvez ele nos desse a resposta que se encontra em Filipenses no capítulo 3. No capítulo 3 de Filipenses, primeiro Paulo faz um comentário, ele descreve as suas credenciais como apóstolo. Isso tinha relevância e importância para algumas congregações, era o caso de Filipos. Nós não vamos entrar nesse mérito, mas Paulo descreve o que ele fez e por que ele era considerado e deveria ser considerado como legítimo em capacidade de mandar aquela carta. Ele começa a dizer que ele tinha muita coisa, que ele foi, por exemplo, no versículo 5, da linhagem de Israel, ele era um homem da tribo de Benjamim, ele era um fariseu e foi educado segundo a lei. Paulo foi educado por Gamaliel, um dos maiores homens sábios, membro do Sinédrio, um rabino famosíssimo, neto de Hilel. Paulo provavelmente ocuparia um lugar no Sinédrio, que era o Supremo Tribunal Federal e o Senado Federal da nação de Israel, vinculado e dentro do templo. Os fariseus eram os homens que mais se colocavam como cumpridores da lei mosaica. Paulo era cidadão romano, era de uma família abastada, rica, formada em grego, conhecedor de artes, de lei, de filosofia e da lei judaica ao extremo. E ele narra isso na congregação em Filipos. E é interessante que ele começa a escrever para essa congregação, nesse capítulo 3 de Filipenses, algo interessante sobre a sua própria percepção diante de tudo isso. Ele tinha uma vida ótima. Era um judeu famoso, rico, próspero e inteligente. Seria um dos maiores homens da nação. Até o dia que ele literalmente cai do cavalo quando encontra a imagem numa ascese de Jesus. Ele parte para o deserto, fica lá 3 anos, reconfigura completamente a sua mente e volta com um entendimento completamente diferente do que é a vida dele, do que deveria ser o propósito de vida dele. E aos Filipenses ele fala uma coisa muito interessante, versículo 7 do capítulo 3. Mas o que para mim era ganho, era lucro, era interessante, reputei-o perda por Cristo. Tudo isso que caracterizava uma vida maravilhosa de Paulo, uma vida sensacional, uma vida distinta, uma vida boa, isso aqui para mim virou nada. Quando eu tive contato com Jesus de Nazaré, o Cristo, os meus objetivos mudaram. Portanto, o sentido da minha vida, disse Paulo, mudou. E ele continua no versículo 8 de Filipenses. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas.
pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero, olha o termo aqui, como escória, como lixo, para que possa ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo, no capítulo 3, nos versículos 7 e 8 de Filipenses, diz que o sentido da vida dele era Cristo. Que o propósito da vida dele havia se tornado Cristo, mesmo ele tendo iniciado a vida com objetivos absolutamente distintos. Mas quando ele tomou contato com aquele homem, e veja que o apóstolo Paulo não conviveu com Jesus encarnado, vivo, na matéria. Jesus já havia desencarnado, já havia sido sacrificado quando o apóstolo Paulo entra no cenário. Tanto é que o encontro de Paulo com Jesus é um encontro, ele tem uma visão de Jesus ressuscitado. Só que Jesus Cristo tomou conta da vida dele. Aliás, é o próprio apóstolo Paulo que narra em determinado texto que nem era mais ele que vivia, era Cristo que vivia nele. O objetivo, o sentido da vida de Paulo é assumido pela sua percepção da relevância, da importância, da magnitude deste que era Jesus Cristo. Se nós perguntássemos para Davi o objetivo grande da vida dele, ele falaria: servir ao meu Deus. Se nós perguntássemos para Paulo, ele falaria: Cristo. Jesus Cristo. Paulo provavelmente ele dedicou todos os momentos da sua vida pós a ascese espiritual a compreender e a seguir Jesus. Esse era o objetivo. O versículo 9 ele diz assim: ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo entendia Jesus Cristo como uma representação de Deus aqui, encarnado, presente. Quando Paulo olhava para Cristo, ele estava, na verdade, olhando para Deus. Portanto, ele tinha o mesmo propósito, o mesmo objetivo daquele sobre quem ele havia lido, Davi. É porque Davi não tinha ainda a figura de Jesus, Paulo tinha. Portanto, Paulo seguia Jesus Cristo. E isso alterou completamente o sentido e a dimensão da sua vida. E há uma coisa interessante, se a gente continuasse perguntando para Paulo: Paulo, me diz mais aí de qual é o teu objetivo de vida? Me fala mais, é Cristo, mas como é que você pode caracterizar isso? Provavelmente Paulo ia falar assim: olha, vira 2 ou 3 páginas do seu texto bíblico, pelo menos na tradução que eu estou usando, e você vai entender um pouquinho mais de quem é ele. Colossenses, outra carta de Paulo. Colossenses, congregação de Colossos, próximo ali, na Ásia Menor. Capítulo 1, no versículo 15, Paulo diz assim: vou ler um pouquinho antes. Colossenses, no capítulo 1, no versículo 4. Portanto, ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. E ele vai falando de todos aqueles daquela congregação que seguem a Jesus. E aí ele vai falando lá embaixo e chega no 14, ele fala assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. E no 15 ele diz: o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Portanto, aqui isso reforça que Paulo tem a visão de Jesus como sendo a grande figura que representa Deus. O primogênito, que era uma ideia judaica, né, o primogênito de toda a criação. O filho unigênito, o maioral, na visão paulina, nessa teologia de Colossenses. Muito interessante isso. Paulo buscava a Deus olhando ao seu redor. E quando ele olhava ao seu redor, sabe quem ele encontrava? Cristo. E ele, portanto, provavelmente aproveitava todos os momentos da sua vida para seguir a Cristo. Porque ele entendia que Jesus Cristo era o sentido da vida dele. E ele fazia o que era possível e impossível para seguir esse sentido. Ele se conectou com Jesus. Tanto se conectou que ele escreveu isso tudo aqui. E o apóstolo Paulo fala algo muito interessante, voltando ainda em Filipenses, na carta anterior,
quando ele caracteriza o que significaria para ele essa busca, lá no capítulo 3 de Filipenses, no versículo 10, ele fala assim, 9 e 10, quando ele está falando de Jesus, ele fala assim, olha, e seja achado nele Jesus, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus, já lemos isso? Ele fala no versículo 10, para conhecê-lo e a virtude de sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Então, Paulo tinha 3 objetivos centrais no que significaria ele estar com Cristo. 1. Conhecer a Cristo. 2. Conhecer as virtudes do ato de ressurreição, da continuação da vida, o produto das virtudes de ser cristão. E 3, que é algo complicado, a comunicação das suas aflições, a recepção das suas angústias, das suas dores, por que não dizer do seu sofrimento. Como é que a gente pode achar aqui que Paulo cuidou disso? Vamos voltar em Colossenses, na carta seguinte, lá no capítulo 1, lá nos versículos 26 a 28, ele explica o primeiro ponto. Conhecer a Cristo. Ele fala assim, olha, o mistério que teve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos santos, aos homens das congregações, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Pronto. Conhecer a Deus, portanto, na visão de Paulo em Filipenses, no capítulo 1, é conhecer Jesus. Quer saber qual é o grande objetivo de todas as coisas? Estuda o Evangelho. É isso que Paulo está dizendo. Leia-o, compreenda-o e viva-o. Tudo bem, mas ele também falou uma coisa interessante lá. Lembra das virtudes da ressurreição? Capítulo 3 de Colossenses, versículo 8, ele fala assim, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes, não mentais, porque já vos despistes do homem velho com os seus feitos, e vos vestistes do homem novo. Paulo usa essa fraseologia mais de uma vez. É como se você mudasse a sua vida tirando uma roupa velha e vestindo uma roupa nova. Na realidade, a sua postura, o seu comportamento, a sua atitude é que muda. E é como se você se despisse de um homem antigo e velho pré-Jesus e se transformasse num homem novo pós-Jesus, que você conheceu. É aquele primeiro ponto. E, portanto, essas virtudes que essa vida de Jesus ressuscitado produz é o que ele falou aqui no versículo 8. Você não mente, você não fica encolerizado ou irado, você não é maledicente, você produz os chamados frutos do Espírito em Coríntios, que ele fala em Coríntios. A vida em Jesus transforma você. Ela modifica você. Ela muda a sua roupagem espiritual. E o terceiro ponto que ele fala, né? Voltamos ao capítulo 1 de Colossenses. Quando ele fala lá de sentir as dores, o sofrimento de Jesus, ele diz em Colossenses 1, no versículo 24, uma coisa muito interessante. Ele fala assim, regozijo-me, alegro-me, agora no que padeço, olha a dor, por vós, da congregação de Colossos. E na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. O que Paulo está querendo dizer aqui? É porque Paulo tinha consciência de que ele sofreria alguns reveses, dores, sofrimentos, pela comunidade, que aqui é traduzido pela palavra igreja, ou eclesia. Paulo dedicou todo o seu ministério a fundar, pastorear, orientar e instruir comunidades cristãs. Muitas vezes indo às sinagogas e fazendo pregações, e quando ele era expulso das sinagogas, depois que a perseguição aos cristãos começou, num período judaico, ele fez de outra forma, pregava nas praças romanas. E isso trazia muita dor e sofrimento. Quantas vezes ele foi preso, chicoteado, chibateado, blasfemado,
sofreu naufrágio, viajou, passou fome, frio, sede, nudez. Isso também está em Coríntios, ele narra isso, está em Atos. Ele sentiu as dores do Cristo, ele fez aquilo, ele cumpriu o resto das aflições de Cristo, como se ele desse continuidade ao martírio cristão pela comunidade que ele passou a cuidar. É o terceiro item que ele fala, que é a busca do sentido da vida dele, ou seja, a execução da vontade de Deus manifesta em Cristo. Que beleza de conexão com algo maior que o nosso amado irmão Paulo conseguiu perceber na vida dele. Quando ele escreveu a carta aos Filipenses e aos Colossenses, Paulo estava preso em Roma. E ele tinha a percepção de que ele não sairia vivo de lá. E de fato ele não saiu. Por ser cidadão romano, isso é uma questão romana, Paulo poderia cumprir prisão domiciliar em Roma. E ele cumpriu. E enquanto ele estava lá, lhe foi permitido escrever algumas cartas. E ele ditou as cartas que aqui foram escritas. Inclusive ditou as cartas, ditou o texto que provavelmente embasou o evangelho do seu querido amigo Lucas. Em sequência, o evangelho, ou o texto evangélico de Atos dos Apóstolos. Paulo tinha uma percepção muito maior do que era a vida dele. Ele lá preso, ele não reclamava de que ia provavelmente morrer. Ele entendia que a vida dele tinha um propósito, um objetivo, uma missão muito maior. E ele nos deixa esse exemplo de olhar para as vicissitudes da vida, retomamos a questão 3.2 do Livro dos Espíritos, como oportunidades de desenvolvimento, de serviço sagrado, de trabalho genuíno, de dedicação a algo maior. E quando a gente consegue essa conexão com algo maior, todas essas coisas fazem sentido, inclusive, no caso de Paulo, o seu sofrimento, que, como lemos, ele chamava de resto de aflições de Cristo que eu cumpro pela minha comunidade que eu tenho que cuidar. Olha que percepção. Olha como uma pessoa com uma visão maior do sentido de vida lança luz e lucidez sobre o sofrimento e transforma o sofrimento em um outro significado. Paulo não achava que sofria. Paulo achava que era merecedor da graça de Deus em permitir ele falar sobre Jesus. É assim que ele fala. Portanto, é mais um exemplo de alguém cujo papel, cuja leitura da vida é ampliada, é alargada espiritualmente a tal ponto que a vida em si se torna um pedaço de algo muito maior. E este maior é o que confere sentido à vida. E esse é o convite que a gente deve se fazer. Quando a gente está diante de angústia, de dor, de sofrimento e de alegria, de possibilidades de crescimento, certamente isso faz parte de objetivos, de propósitos muito maiores do que o que a gente consegue ver materialmente agora. A sua promoção ou a sua demissão, o seu casamento ou a sua separação tem algo muito maior envolvido nisso. A questão é como é que você e eu nos posicionamos diante disso. Se a gente entende que há um propósito maior, um sentido maior, e traz esse sentido num movimento de fé, de esperança, e um movimento no sentido do alto, ou se a gente entende que é só isso que há, e, consequentemente, limita o que Joana e Kardec falaram das possibilidades de crescimento em algo tão minúsculo. E aí realmente a vida vai perder o sentido. E o crescimento não acontecerá, ou acontecerá de uma forma muito mais limitada. Então a expansão da consciência, a visão mais profunda do que está acontecendo, permitirá que a gente consiga fazer muito mais da nossa vida hoje. A gente só precisa olhar para ela com um pouco mais de distanciamento. E quando a gente se distancia do fato, a gente vê mais. A gente vê o que está em cima, do lado, embaixo. Às vezes é muito difícil.
Porque as coisas acontecem, elas são dolorosas. Elas nos sequestram. E isso faz parte da vida. A experimentação, a vivência das atitudes, a vivência das experiências, digo, é o que compõe a nossa vida. Nós estamos aqui para isso. O que a gente precisa é ter em algum momento algum distanciamento para poder compreender melhor. Sem o que a vida perde o sentido. Ou nós vamos achar como os biólogos ou aqueles que acreditam que a vida é o que há. E não tem mais nada além disso. E isso nos provocará uma sensação de profunda tristeza e frustração. Até porque, quando desencarnarmos, seremos orientados, avisados e viveremos o outro lado da vida, que nos permitirá, provavelmente, ter uma visão muito mais ampliada do que os nossos olhos e ouvidos atualmente conseguem enxergar. E eu gostaria de, concluindo a nossa conversa, trazer à atenção um texto maravilhoso que brinca com essa questão, né? Brinca no sentido literário, com essa questão da vida boa. Esse texto é da irmã Sheila, que é uma das pessoas que participa da evangelização no SEJA, espírito da irmã Sheila. Na psicografia do Chico, do Francisco Cândido Xavier, num livro chamado Comandos do Amor, capítulo 2, de Chico, Evangelho e Vida. Olha o que a irmã Sheila nos fala. No mundo de hoje há boa vida e há vida boa. Boa vida é bem-estar. Vida boa é estar bem. Por isso temos criaturas de boa vida e criaturas de vida boa. As primeiras, ou seja, as de boa vida, servem a si mesmas. As segundas, ou seja, as de vida boa, respiram no auxílio incessante aos outros. A boa vida tem rastros de sombra. A vida boa representa marcas de luz. A desordem favorece a boa vida. A ordem garante a vida boa. Palavra enfeitada, quase uma mentira, costuma escorar boa vida. Bom exemplo assegura vida boa. Preguiça mora na boa vida. Trabalho brilha na vida boa. Olha que interessante. Boa vida e vida boa. E ela vai descrevendo, e ela chega nos itens aqui de 10 em diante, onde ela compara, ela traz o Evangelho para mostrar como dentro de uma mesma vida você pode transformar a boa vida na vida boa. Você pode dar sentido, dar propósito, e isso provocar uma transformação rumo à evolução do que falou Joana e Kardec. Madalena, obsidiada, perdera-se nos enganos da boa vida, mas encontrou em nosso divino mestre, tinha que ser ele, a necessária orientação para a vida boa. Zaqueu, afortunado, apegara-se em demasia às posses efêmeras da boa vida. Entretanto, ao contato do nosso Senhor, aprendeu como situar os próprios bens na direção da vida boa. E Judas, o discípulo invigilante, que procurando a boa vida entregou-se à deserção e, sentindo extrema dificuldade para voltar à vida boa, foi colhido pela loucura. Simão Pedro, o apóstolo receoso, tentando conservar a boa vida, instintivamente negou o divino amigo por 3 vezes, numa mesma noite. Entretanto, regressando prudentemente à vida boa, abraçou o sacrifício pela própria ascensão desde o dia de Pentecostes. O que Sheila está dizendo aqui? Que a gente pode transformar situações que aparentemente seriam boa vida e que não nos aproximarão dos nossos objetivos em vida boa, em leitura para o bem, para o crescimento, para o desenvolvimento, mesmo que doa. Vai doer por um período, mas vai provocar algo muito maior. E ela fala mais.
como é fácil observar nas estradas terrestres há muita gente de boa vida e pouca gente de vida boa. Porque a boa vida obscurece a alma e a vida boa mantém a consciência acordada para o desempenho das próprias obrigações. E ela termina maravilhosamente dizendo assim: estejamos alertas quanto à posição que escolhemos, porquanto, pelo tipo da nossa experiência diária, sabemos com segurança em que espécie de vida seguimos nós. Pelo tipo de nossa experiência diária, quanto à posição que escolhemos. É o que diz Irmã Sheila. Que a gente tenha uma leitura mais ampla e profunda da nossa vida, entendendo que o sentido, que o propósito é possível em um contexto de significado maior. Que a gente leia que o nosso Criador, que nos fez há muito tempo, como criaturas espirituais, nos impôs o trilhar de sucessivas experiências que nos conduzirão à perfeição, mas que ao longo do caminho nos farão passar por experiências eventualmente de dor. E que a gente nunca perca essa conexão da vida boa e que a gente faça as escolhas, como disse Sheila, da mesma forma que fez Davi, respeitando o ungido de Deus, ou como fez Paulo, reconhecendo que as virtudes do Cristo deveriam ser colocadas dentro dele mesmo. E que a gente consiga transformar um imperativo tão presente hoje da boa vida, que nos conduzirá talvez a situações de frustração ou de dor, na necessidade da vida boa, que nos conduzirá ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é na realidade o reflexo de nosso grandioso Criador. Boas escolhas, boa tarde e um ótimo fim de semana para você. Vamos fazer uma prece e terminar a nossa reflexão. Nosso bondoso Mestre Jesus, nosso guia e modelo, nosso amado irmão mais velho, nosso querido guia espiritual, que nós em nossa casa, nossos irmãos em seus lares, possam perceber a importância das escolhas conectadas ao sentido maior da nossa existência, a saber, a possibilidade da perfeição que sempre nos apresentará e que só será alcançada à medida que nos movimentemos em direção ao sagrado, colocando teus ensinamentos em prática e trazendo para perto de nós as tuas falanges de homens e mulheres tão maravilhosos, de espíritos de luz, que nos orientam e ensinam. Obrigado, Mestre Jesus, pela tua vinda, obrigado pela tua vida, obrigado pela vida boa que nos ensinou e obrigado pela possibilidade de termos tamanhos ensinamentos que nos permitirão fazer as escolhas corretas e fazer da boa vida a vida boa em Cristo, em Ti. Fica conosco, Jesus, nos permite entendê-lo, compreendê-lo, amá-lo cada vez mais e praticar os Teus ensinamentos. E que nossa casa seja permanentemente visitada pelas Tuas falanges de bons irmãos e amigos de luz e que eles encontrem em nossos corações as possibilidades sempre abertas para que a nossa vida se transforme nas melhores escolhas. Muito obrigado, Mestre Jesus. Fica conosco sempre. Graças a Deus.